Se liga só nessa mensagem que o Ricardo Santos me enviou. Oi, Dr. Danilo, estou tomando creatina há basicamente 2 meses, mas fiquei com muito medo quando vi uma matéria da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, falando que pode dar câncer de testículos. Poderia me dizer algo, por favor? Sou fã do seu trabalho. Ricardo, muito obrigado pela mensagem. E aí eu questionei, né? Fala, Ricardo, bom dia, pode me enviar a matéria? E ele me encaminhou esse link aqui. E de fato foi publicado no Extra. Suplementos de creatina podem elevar risco de câncer de testículo? Diz novo estudo. Aqui na notícia ele coloca o título do estudo, então por curiosidade eu fui e a gente vai debater sobre esse tema. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas, se liga que terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Muitos dos temas que eu abordo aqui são sugestões de vocês, por isso que é interessante e legal vocês colocarem nos comentários, né, sugestões, curiosidades, dúvidas que vocês tenham aí sobre o conceito, tudo que envolve aí a medicina esportiva. Então vamos nessa. Está passando aqui o título, né, do estudo base que teve a divulgação daquela matéria. Mas antes, vamos ver o que é que a matéria ela fala. Existe uma diferença entre a conclusão e interpretação. O estudo ele finalizou de uma forma e a matéria ela é distribuída de outra forma. Olha só o título, que é de fato para chamar a atenção, para causar esse medo, né, decretar um pavor aí nas pessoas. Suplementos de creatina podem elevar risco de câncer do testículo. E logo no primeiro parágrafo, a gente já pode questionar algumas coisas aqui. Veja só, segundo a pesquisa, o consumo de pílulas e misturas em pó contendo esse composto, a creatina, ou a androstenediona, um hormônio esteroide, eleva em 65% as chances de um indivíduo sofrer da doença. Veja só, ele está colocando a creatina, que é um conjunto de aminoácidos, no mesmo pacote de esteroides anabolizantes, como se fosse tudo a mesma coisa. Já tem alguns vídeos aqui, né, especificamente na playlist da creatina, que a creatina não é um esteroide anabolizante. Então não tem como você querer comparar tudo do mesmo grupo. Além do fato que já existem diversas publicações correlacionando o uso de esteroides anabolizantes e maior risco de câncer. E um dos sítios que você tem esse aumento é de fato o testículo. Então quando eu finalizei esse primeiro parágrafo, eu nem continuei a ler a notícia, já fui direto no estudo. Então vamos nessa. Foi um estudo publicado em 2015 que pegou homens com diagnóstico de câncer testicular em 2 locais, em Connecticut e Massachusetts. Acertei de primeira. Massachusetts é difícil de falar, viu? Teve um seguidor, editor, que falou que meu inglês era péssimo. Que eu não devia mais falar inglês, não. Que eu tinha que botar com legenda as coisas. Eita pé, ele é professor, né, de inglês, deve ser. Vamos nessa, fecha esse parêntese. Todo estudo científico, o título e a conclusão, eles não são o ponto principal da história. A gente tem que avaliar as características do estudo. Então, esse estudo aqui é um estudo bem feito. Foi um estudo que a gente chama de caso controle. Pegou homens com diagnósticos confirmados de câncer testicular. Foram 356 casos entre 2006 e 2010, nesses locais que eu citei. E aí, a faixa de idade média eram de 18 a 55 anos e eles avaliaram os estilos de vida. Então, o que é que tinha em comum em relação a essa população que teve o diagnóstico positivo para o câncer testicular? Esse tipo de estudo é um estudo observacional, ou seja, ele olha as coisas e levanta hipóteses. A conclusão é uma teórica correlação. Então você não confirma de fato aquilo que
Se você usa um suplemento, se você usa o hormônio, ele aumenta a chance de ter câncer testicular. Você levanta a hipótese, a possibilidade de ter essa correlação. Pode ficar um pouquinho mais complicado, mas daqui para o final eu vou explicar para vocês. E aí o que ele fez? Pegou o pessoal que teve o diagnóstico confirmado e pegou outras pessoas para fazer um caso controle. Então um grupo controle para a gente avaliar as possibilidades. O que é que essas pessoas aqui fizeram de estilo de vida, que essas aqui talvez não tenham feito, e correlacionar isso com maior chance de ter o câncer testicular. Então, esse estudo, ele achou alguns fatores de risco, 3 deles principais. Então, o início de suplementação mais jovem, antes dos 25 anos, longos períodos de uso de suplementos. E aí vai aparecer uma tabelinha aqui para vocês, basicamente mais do que 3 anos de uso contínuo e regular de suplementos. E quando você tem uma associação com mais de 2 tipos de suplementos. Danilo, tô entendendo nada. Porque aqui eu consumo seu canal, estou maratonando. Eu vejo você falando de maneira contínua, regular aí sobre a parte de suplementação, sobre creatina, beta-alanina, nitrato, proteína. E aí você agora está dizendo que isso aumenta o risco de ter chance de câncer testicular. Não, pessoal. Veja só, quando esse estudo observacional, que foi baseado em questionários, ou seja, as pessoas iam preenchendo da memória, ele colocou tudo no mesmo pacote. Então ele considerou suplemento como creatina, proteína, androstenediona, boosters de testosterona. Então ele colocou o suplemento com hormônio como se fosse tudo a mesma coisa. Um segundo ponto é que foi levantada a hipótese de impurezas e contaminações dentro das marcas, dentro dos suplementos, que não tem no seu rótulo a presença de esteroides anabolizantes. Na parte final do estudo, ele coloca que, em média, 15% dos produtos no mercado possuem esteroides anabólicos que não estão descritos na tabela. Dentre eles, a nandrolona, que possui associação com câncer testicular em ratos. Então vamos lá. Título do estudo: Suplementos para construção muscular. O uso e o incremento do risco de você ter um câncer testicular de células germinativas. A conclusão do estudo: o uso de suplementos para construção muscular é um potencial fator de risco modificável que pode estar associado com câncer testicular de células germinativas. Só que existe um parênteses, pisca-alerta, alarmes, atenção, para quê? Número 1, ele considerou hormônio como sendo igual a suplemento, simplesmente assim, então não tem como você colocar tudo no mesmo pacote. Segundo ponto extremamente importante, não avaliou a pureza do suplemento que estava sendo avaliado. Ou seja, você pode sim ter marca de creatina, marca de proteína, que está colocando esteroide anabolizante ali dentro. E é a presença do esteroide que aumenta a chance de câncer, especificamente do câncer testicular. Pior ainda foi a interpretação dessa notícia. E o jornalismo, ele tem um impacto grande nesse processo de informação. Então, quando você for analisar, a gente tem que saber diferenciar o que foi a conclusão e o que foi interpretação aqui desse tipo de notícia. E aí, pessoal, para a gente finalizar e juntar todas as ideias de uma maneira bem objetiva. O artigo ele foi publicado em janeiro de 2015. E, de fato, na época e até hoje, a etiologia, do câncer testicular é pouco conhecida. Então, a função da ciência é levantar hipóteses, levantar questionamentos para que outros estudos cheguem e consigam confirmar essa relação, que de 2015 para 2023 a gente tem total segurança em uso de creatina, em suplementar proteína, grande parênteses aqui, desde que sejam suplementos puros, livres de contaminações, inclusive existem suplementos
com presença de metais pesados. Então a gente precisa avaliar a qualidade, a certificação da marca que você está usando no suplemento e não simplesmente ficar compartilhando o terrorismo e com medo das coisas. Veja só, creatina é aminoácido, é um pedaço de proteína. Creatina está presente no leite, na carne, no queijo, em castanhas. Então, não tem por que ter receio, ter medo de suplementar esse aminoácido, esse recurso ergogênico que mais tem evidência científica aí já publicada pela medicina esportiva. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo, que isso fica bem legal. O conteúdo do canal aqui é basicamente produzido por vocês. Eu acho que 80% dos vídeos que eu já publiquei foram de ideias vindas de vocês. Então já tem uma listinha aqui bem legal, mas manda mais, que a ideia é que o canal ele dure muito tempo. Não esquece de fazer a inscrição, porque vocês ficam assistindo, faz as coisas e não se inscreve. Então clica no botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.